Vamos dar prosseguimento à nossa palestra complementar Depressão e outros transtornos de humor, quando a vida perde o sentido. Por que os casos de depressão têm aumentado tanto ultimamente? Temos que destacar que existem vários fatores causadores de depressão. Em primeiro lugar, vamos pensar nos fatores biológicos, mas temos que lembrar que, por incrível que pareça, os fatores biológicos não são altamente determinantes para as depressões. Então, vamos pensar primeiramente em herança genética como um fator predisponente. Ou seja, a pessoa pode ter uma predisposição genética para a depressão. No entanto, a predisposição genética não é um fator tão importante assim, porque há necessidade de um gatilho para desenvolver realmente a depressão nessa pessoa. Ainda como fatores biológicos, podemos citar doenças não psíquicas. Exemplos: algumas doenças de origem genética, como mal de Alzheimer, síndrome de Huntington ou Coreia de Huntington, mal de Parkinson. No caso, pessoas que sofrem dessas doenças terão a depressão como sintoma dessas doenças. Lembrando que, nesse caso, a depressão não é doença, mas é sintoma de uma doença. Agora, o grande problema é que essas doenças elas são degenerativas e são irreversíveis. Temos que pensar também em doenças adquiridas ou desenvolvidas, como meningite viral, o HIV, que é a AIDS, sífilis, arteriosclerose, são todas enfermidades que podem induzir a pessoa rapidamente para um quadro depressivo. Temos que pensar ainda na contaminação por chumbo, por arsênio, podemos colocar até mesmo o mercúrio. Estou me referindo ao mercúrio líquido, e não ao mercúrio cromo que é colocado em feridas. E ainda temos que lembrar também que pessoas envolvidas no uso de drogas psicoativas, como álcool, cocaína, crack, LSD e até mesmo medicamentos, drogas lícitas, têm que ser administradas com cuidado, porque drogas lícitas também podem induzir a pessoa a quadros depressivos. Ainda temos que destacar como causas biológicas alterações fisiológicas disfuncionais da química cerebral, ou seja, alteração na produção de neurotransmissores, principalmente a serotonina, também a dopamina e outros mais. É preciso considerar ainda o fator sexo, porque depressão é algo muito mais comum em mulheres do que em homens. Isso talvez devido ao ciclo menstrual e à TPM que a mulher enfrenta mensalmente, embora possa existir algum outro fator não devidamente esclarecido que realmente pode interferir no fato de que as mulheres são mais propensas à depressão. Temos que considerar também fatores hormonais diversos. Um exemplo típico são alterações no funcionamento da tireoide, das paratireoides, que também podem induzir a pessoa a quadros depressivos. Traumas, os mais diversos, ferimentos. Quando me refiro a traumas, estou falando tanto traumas físicos, ferimentos físicos, como traumas emocionais. E temos que destacar ainda que a própria idade avançada, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela pode apresentar algum tipo de psicose senil, e uma das características da psicose senil pode ser ou são os sintomas depressivos. Existem ainda os fatores psicológicos que podem interferir e originar quadros depressivos. Entre os fatores psicológicos, podemos destacar o relacionamento com os pais e cuidadores durante a infância, principalmente na primeira e segunda infância, se a criança vier a sofrer a falta ou perda dos pais, tiver um cuidado disfuncional, viver em um ambiente aversivo, não conseguir desenvolver vínculos com pessoas próximas, então tudo isso pode induzir a pessoa a apresentar quadros depressivos, até mesmo na infância e principalmente na vida adulta.
Temos ainda que considerar padrões familiares inadequados e patológicos que a criança acaba por internalizar e imitar. Veja bem, filhos de pais, de mães depressivas, principalmente mães depressivas, tendem também a apresentar quadro depressivo. Não que seja uma herança genética, mas é uma herança sociogenética. Porque convive com pessoa depressiva, a pessoa tem uma tendência a desenvolver uma depressão também na sua vida. E temos que lembrar também estímulos ambientais indesejáveis, que podem causar casos de ansiedade, de depressão, fobias, pânico, histeria, esquizofrenia. Repare que a maior parte dessas enfermidades podem não ter absolutamente nada de genético. São doenças aprendidas em função do ambiente onde a pessoa vive. Ela aprende e desenvolve tais doenças ao longo da sua vida. Ainda entre os fatores psicológicos, podemos citar a dificuldade de adaptação ao ambiente estressante, ao ambiente desadaptativo, ao ambiente aversivo, e a pessoa apresenta uma dificuldade de adaptação e pode desenvolver muito ansiedade e também depressão. Ainda entre as causas psicológicas, por exemplo, o pessimismo, a baixa autoestima, lembrando que pessimismo e baixa autoestima podem ser causas, mas também são sintomas de depressão. Ainda podemos citar instabilidade e falta de controle emocional. Em geral, são pessoas que não sabem lidar com as suas próprias emoções e são dominadas principalmente pela emoção mais básica e mais importante que o ser humano tem, que é o medo e os seus derivados. Ainda podemos citar outros fatores psicológicos, como situação traumática incontrolável, estresse crônico e agudo. Crônico é aquele estresse prolongado, e agudo é aquele estresse muito forte, mesmo que seja um estresse de curta duração. Podemos ainda citar a percepção e memórias ligadas a sentimentos dolorosos. Observem bem. Qualquer fato que tenha um valor emocional para a gente pode cair naquilo que nós chamamos de memória permanente. Agora, quando o fato é doloroso, ele é muito mais marcante na memória permanente e muito mais difícil de ser erradicado, podendo acompanhar a pessoa ao longo de toda a sua vida, até mesmo o momento da sua morte. Temos também os fatores relacionados ao estilo de vida disfuncional, como, por exemplo, sedentarismo e falta de atividade física, faz com que a pessoa não produza noradrenalina, não produza endorfinas, e isso pode induzir a pessoa a um quadro depressivo. A má alimentação faz com que ela não tenha uma quantidade de nutrientes para a produção de neurotransmissores de maneira adequada, principalmente a serotonina. A prática de maus hábitos, vícios e manias, um exemplo típico é o uso de medicamentos, álcool e drogas ilícitas. Mas cuidado que drogas lícitas também podem induzir a pessoa à depressão. Ainda podemos destacar vício de internet, amizades virtuais e falta de verdadeiras amizades, porque a pessoa depressiva em si é uma pessoa que evita relacionamentos sociais. Então ela prefere muito mais uma amizade virtual do que uma amizade física, uma amizade real. E ainda podemos destacar também sono de má qualidade e descanso suficiente. Pessoas depressivas, em geral, dormem muito mal, embora muitas vezes tenham uma hipersonia, dormem demais, mas de qualquer modo não é um sono reparador, um sono que realmente ajude a pessoa na recomposição da sua saúde. Entre os fatores socioculturais que podem induzir a pessoa à depressão,
Podemos destacar a urbanização descontrolada, aonde as pessoas vêm morar na cidade, afastam da vida do campo, de uma vida mais natural, afasta do seu ambiente social, dos parentes e entes queridos, e vem morar numa cidade onde vive constantemente dominada pelo medo de roubo, medo de assalto, medo de assassinato, medo de passar por algum tipo de coação ou coisa assim. O nosso ambiente altamente violento pode ser altamente indutor à depressão. Podemos ainda destacar como fatores socioculturais: pobreza material e existencial, a falta de dinheiro para as necessidades básicas da pessoa, a pobreza existencial, aonde a pessoa na realidade não vê um objetivo na sua vida. Podemos ainda destacar racismo e preconceito social. A pessoa pode se sentir preterida em muitas coisas e isso pode induzir a mesma à depressão. Ainda temos que destacar a discriminação da mulher, porque de modo geral as mulheres sofrem muito mais preconceito que os homens e muitas acabam desenvolvendo depressão por isso. O próprio viver sozinho, porque a pessoa depressiva em si não é uma pessoa muito social. E às vezes algo exatamente o oposto, o envolvimento em relacionamentos abusivos, relacionamentos exploratórios, aonde a pessoa é depreciada, sofre, é humilhada e ainda assim não consegue se livrar da pessoa que lhe causa tanto sofrimento. Não consegue se livrar ou por dependência emocional e muitas vezes não consegue se livrar porque depende economicamente daquela pessoa que lhe causa sofrimento e dor. Entre os fatores espirituais, podemos mencionar a religião como um fator cultural predisponente. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas igrejas, muitas religiões que são verdadeiras fábricas de doidos, fábricas de pessoas depressivas, aonde a pessoa não só não encontra alimento para a sua alma, como se sente devidamente pressionada, a pessoa se sente muitas vezes desgastada pela liderança religiosa. Ainda podemos destacar a histeria coletiva, que tem um alto poder de sugestão, que é o que nós chamamos de contágio emocional. Pessoas depressivas são muito sujeitas a esse contágio do ambiente social, principalmente no ambiente religioso. E ainda temos que dizer também sobre as manifestações espirituais malignas. Embora para a psiquiatria e psicopatologia os casos de possessão são surtos de despersonalização e ou múltipla personalidade, uma coisa nós temos que entender. Muitas vezes a pessoa sofre de um mal e se nós formos ver, esse mal está muito relacionado à vida espiritual que a pessoa vive. Ou seja, a própria espiritualidade pode ser um fator negativo se essa espiritualidade realmente for negativa. Algo negativo só pode gerar algo negativo.